Aqui eu tenho uma das pedras da estrutura do Templo de Jerusalém. Está aparecendo para você agora na sua tela cheia, né? Essa pedra que vocês estão vendo aqui, essa pedra toda aqui, ela tem mais de 8 metros de comprimento. Mais de 8 metros. E ela é uma pedra inteira que foi colocada aqui sem cimento. Há pedras ainda maiores do que essa, de 13 metros, inteiras, sem emenda. Pedra de calcário. Isso aqui até hoje, quando eu vou para Jerusalém, isso aqui é o que sobrou do templo, porque o resto tudo está em pedras, como Jesus falou que iria acontecer. Até hoje impressiona os grupos que eu levo ali. Agora imagina os discípulos quando viram tudo isso construído, lindo, maravilhoso. Faz sentido eles ficarem admirados. O Evangelho de Marcos conta que eles até comentaram: Senhor, que pedras magníficas são essas? Aí Jesus falou: aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E o templo mesmo, derrubaram tudo. Ficaram apenas algumas partes do muro de arrimo, quem sabe até para a gente ter uma noção da suntuosidade que era aquilo. Quando Jesus sobe no Monte das Oliveiras, os discípulos fazem então aquela pergunta dupla: quando é que o templo vai ser destruído e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Na verdade, o Evangelho de Lucas, acho que é Marcos ou Lucas, dizem que somente 4 discípulos estavam com Jesus nessa hora. Não os 12, somente 4. Eram eles: Pedro, Tiago, João e André. Tá bom? Pedro, Tiago, João e André. Esses 4. E foi para esses 4 que Jesus falou: olha, cuidado para que ninguém engane vocês. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. E eles vão falar: olha as guerras. Não se assustem com as guerras. É necessário que elas aconteçam, mas ainda não é o fim. Olha bem, aqui muitos na época de Jesus estavam, aqui eu tenho a imagem de um guerrilheiro, passou demais aqui, de um guerrilheiro judeu daquela época. Uma imagem artística, é claro. Muitos judeus começaram a organizar grupos combatentes e grupos geralmente liderados por uma figura messiânica, ou seja, alguém que dizia: eu sou Cristo, e enganava muitos. E eles argumentavam que as guerras que estavam acontecendo no Império Romano eram um sinal dos tempos messiânicos. Vou mostrar para vocês uma imagem de um mapa aqui e você vai entender melhor isso. Opa, passou demais. Olha esse mapa aqui. Aqui é um mapa do Império Romano. Você está vendo em casa? Eu estou na câmera aberta aqui, está dando para o pessoal ver bem aí? Todas essas chamas que estão aqui são focos de rebelião, de guerra civil e de insurreição que houve no Império Romano. O Império Romano ficava lutando... Opa, já estamos com 7. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, que eu estou explicando o que Jesus disse sobre o fim dos tempos. Tá bom? Nós estamos lendo Mateus capítulo 24, onde Jesus falou que eles não deveriam ficar enganados porque surgiriam muitos cristos em nome dele, enganariam a muitos. E Jesus falou: vocês vão ouvir falar de muitas guerras e rumores de guerras, mas não se assustem porque é necessário que isso aconteça. Historicamente, o que Jesus falou se encaixa com o contexto histórico. Por quê? Como eu falei, aqui está o Império Romano e havia vários focos de rebelião. Então, aproveitando esses focos de rebelião que havia no Império Romano, aqui no território dos judeus, muitos líderes revolucionários pegavam em armas e falavam assim: olha, Roma vai cair. Roma vai cair. Tenham certeza disso. E nós vamos vencer, porque eu sou o Messias. Eu vou dar exemplos para vocês de alguns que fizeram isso. Você teve um homem chamado Judas Galileu, ele é até mencionado no livro de Atos dos Apóstolos, que ele começou uma rebelião na Galileia na época de Jesus. Houve outras rebeliões também na Galileia. A Galileia era foco dessas rebeliões, da maioria delas. Muitos líderes rebeldes. E o povo gostava daquilo, sabe por quê? O povo já estava cansado do Império Romano. E sempre que surge um ditador, é um terreno fácil para que um líder messiânico leve pessoas a uma guerra civil. Se você estudar, por exemplo, a história da Revolução Francesa, toda essa briga que tem hoje entre direita e esquerda, na verdade, nunca existiu direita e esquerda, isso é uma coisa muito artificial. Isso começou na Revolução Francesa, quando você tinha os girondinos e os jacobinos lá no parlamento, uns defendendo a monarquia, outros defendendo a revolução. Até que eles destroem a Bastilha, você tem Robespierre ali liderando o povo,
Você tem outras histórias também de revolução que houve, além dessa lá, e Roma enfrentava muitas rebeliões. Jesus foi um Messias que foi o Messias, não um Messias. Jesus foi o Messias. Messias e Cristo é a mesma coisa. Jesus foi o Messias, o Cristo verdadeiro. Mas para os seus contemporâneos, ele foi um Messias frustrante, porque eles esperavam um que pegasse armas e botasse os romanos para correr. E ele sobe e fala que a gente tem que orar pelos inimigos, se alguém bater numa face, oferecer a outra. Jesus foi a antipropaganda do que o povo queria. Por isso que, ao Jesus ser condenado, a multidão escolheu Barrabás. Porque Barrabás, quando você lê na Bíblia, Barrabás era ladrão, eu sei que tem a tradução que ele era um salteador, mas Barrabás não era um ladrão que rouba coisas. Ele era um líder revolucionário. Ele era um lestai. Lestai é uma palavra grega para um tipo de banditismo que faz uma revolução por causas políticas e leva as pessoas ao seu lado. Então, essas guerras estavam acontecendo em Roma e Jesus falou o seguinte, olha, vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerras, mas não assustem por causa disso, não. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Não seriam esses focos de batalhas contra os romanos que indicariam que o Messias haveria chegado. Imagine o povo agora liderados por aqueles rebeldes e eles queriam acabar com os romanos, eles queriam matar os romanos. Havia, por exemplo, um grupo de rebeldes chamados sicários. Os sicários, eles levavam uma pequena faca aqui e eles eram conhecidos por matar pessoas com esse punhal. Eles tiravam um punhal aqui da manga e matavam a pessoa, quem sabe numa multidão. Eles saqueavam também caravanas romanas que estavam levando moedas, que eram os impostos de Roma, matavam os soldados romanos, eles matavam líderes romanos sob encomenda. Você tinha também os zelotes ou zelotas, tanto faz zelotes ou zelotas, a palavra é a mesma, que eles promoviam a violência para emplacar a sua agenda. Mesmo que a violência, obrigado, mesmo que a violência fosse contra os seus pares. Por exemplo, um grupo de zelotas matou várias mulheres e crianças no En-Ged, numa região ali do deserto da Judeia, porque os homens não estavam aceitando participar da batalha. Numa outra feita, quando eles estavam em Jerusalém, eles botaram fogo nos armazéns de comida para que a população faminta aceitasse se unir ao seu exército. Era contra esses líderes que Jesus estava se levantando. E muitos deles tinham pretensões messiânicas, se diziam os cristos. Já falei do Judas da Galileia, vou citar outros para vocês. Aqui você tem, no ano 66, depois de Cristo, até o ano 73, a chamada Primeira Revolução Judaica. Essa Revolução Judaica contra Roma, ela começa quando João de Giscala, ele pega um exército, ele toma a fortaleza de Massada. Depois que ele toma a fortaleza de Massada, ele vai e toma Jerusalém. Jerusalém fica dominada pelos rebeldes. Desde o ano 66 até o ano 70, quando Jerusalém será destruída. E esse João de Giscala estava dominando Jerusalém. Aliás, ele estava tão eufórico como o novo administrador de Jerusalém, que ele chegou a promover a cunhagem de uma moeda judaica. Vou mostrar para vocês. Nós temos dela no nosso Museu de Arqueologia. Aqui tem uma foto dela. Ela traz um vaso, como se fosse um cântaro, e ela traz em hebraico a inscrição que diz pela liberdade de Sião. Pela liberdade de Sião. Eles cunharam várias dessas moedas. Depois houve brigas internas e o João de Giscala também foi ameaçado no seu poder, e quem vai assumir o controle será Shimon Bar Giora. Esse Shimon Bar Giora, ele ficou com luta armada liderando Jerusalém até o momento em que ela foi destruída no ano 70. Então Jesus disse, cuidado com esses falsos cristos, porque eles vão apelar para a guerra como sendo a forma de implantar o reino, e o meu reino não será pela violência. Não será como eles querem. Então Jesus já estava prevenindo os seus contemporâneos do que haveria de acontecer em Jerusalém. Mas calma, lembra que eu falei que ele fala da destruição de Jerusalém, da sua vinda, da destruição de Jerusalém, da sua vinda. Ele não tinha uma mensagem só para eles,
esta mensagem também vale para nós que estamos vivendo hoje aqui. Tá certo? Não é uma visão preterista da Bíblia. Ah, só naquele tempo não tem nada a ver com o futuro. Não, tem a ver com o futuro sim. É interessante que as últimas moedas que eles cunharam, eles mudaram o lábaro, pela liberdade de Sião para pela redenção de Sião. E alguns comentaristas acreditam que esse momento em que eles começaram a cunhar moedas pela redenção é que eles começaram a entrar em desespero. Sabe por quê? Roma mandou tropas da 10ª Legião Fretenses para cercar a cidade de Jerusalém. E os que estavam dentro sabiam que era uma questão de tempo, de dias, e eles morreriam de fome. Agora imagina, Jerusalém cercada de exércitos, todo mundo desesperados. Shimon Bar Giora, com seus liderados, estava tentando convencer as pessoas que ele era o Messias e que Deus não deixaria Jerusalém ser destruída. Por quê? Obviamente, se Jerusalém era a cidade sagrada e o Messias estava ali com um exército, os romanos não poderiam ser vitoriosos. Para ser, assim, historicamente preciso com você, Flávio Joséfo conta a história de Shimon Bar Giora e Flávio Joséfo não chama Bar Giora de Cristo, de Messias. Porém, a maneira como ele descreve o comportamento de Bar Giora, bem como de João de Giscala, Judas da Galileia, demonstra que todos esses tinham sim uma pretensão messiânica. Eu sou o Cristo. E estavam enganando a muitos. Sabe por quê? Os cristãos que estavam em Jerusalém e também na Judeia viram Jerusalém cercada de exércitos e tiveram uma compreensão diferente. Eu vou explicar e você vai entender. Aqueles que seguiam o Bar Giora viram Jerusalém cercada de exércitos e falaram assim: os romanos não vão destruir Jerusalém porque o nosso Messias, João de Giscala, disse que Jerusalém seria protegida. Shimon Bar Giora disse que seria protegida. Então os exércitos não vão destruir Jerusalém. Porém, os seguidores de Jesus de Nazaré tinham uma compreensão diferente. Jerusalém vai ser destruída sim, porque Jesus, há 30 anos, 35 anos, quase 40 anos antes, Jesus havia dito que Jerusalém seria destruída. Ele falou que nesse templo não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubada. Imagina nesse momento um cristão dentro de Jerusalém, com Jerusalém cercada de exércitos. E o pessoal triunfante falou: os romanos vão sair vazados daqui porque nós vamos destruí-los, porque Jerusalém está com seu Messias. E aquele seguidor de Jesus fala assim: não, gente, Jesus de Nazaré, o profeta que vocês mataram, ele disse que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Esse pessoal ia querer matar matar o seguidor de Jesus, ia apedrejá-lo, não ia ter vez para ele. Olha o que Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 15. Quando vocês virem, situado no lugar santo, o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar coisa alguma, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. O Evangelho de Lucas é mais preciso ainda, ou mais claro em mostrar a profecia de Jesus. Mateus coloca: quando virem o abominável da desolação no lugar santo, ou seja, algo de sacrilégio no santuário, a bandeira romana que estava ali. Mas Lucas é um pouco mais histórico na fala de Jesus. Olha como é que Lucas repete as palavras de Jesus. Capítulo 21, versículo 20. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Lucas capítulo 21, verso 9. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados. Por isso que é bom a gente estudar a Bíblia uma passagem com outra. Eu vou voltar aqui a imagem. Olha o que Lucas diz. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, e já está exatamente o que eu tinha falado com vocês, não se assustem. E Lucas continua dizendo: quando vocês virem Jerusalém cercada de exército, saiba que será chegada a sua devassidão. Então fujam. Mas aí tinha um dilema. Como é que nós vamos fugir se o exército está em volta?
aconteceu uma coisa curiosa quando a 10ª Legião Fretenses cercou Jerusalém no ano 70. Quem estava no comando ali da tropa era Vespasiano. Só que Vespasiano recebeu a incumbência de voltar para Roma porque ele foi aclamado como o novo imperador. Então ele saiu e o que aconteceu com o exército? Recuou. Quando o exército romano recuou, houve 2 pensamentos ou 2 interpretações nas ruas de Jerusalém. O primeiro grupo, aquele que estava seguindo o Bar Giora, disseram, viu? Bar Giora disse que Jerusalém não seria destruída. Eles fugiram com medo de nós. Vencemos. Esse é o grupo que seguiu aquele falso Cristo. Os que seguiam a Jesus de Nazaré falaram assim, não. Jesus falou que quando víssemos Jerusalém cercada de exércitos, nós deveríamos fugir e nem voltar para pegar nada. Vamos aproveitar que eles se afastaram e vamos fugir. Sabe o que aconteceu de acordo com a história? Pouco tempo depois, o exército romano voltou, dessa vez sob o comando do general Tito, e aqueles que tinham fugido de Jerusalém, nesse meio tempo que o exército se afastou, livraram sua própria vida e da sua família. E os que ficaram ali acabaram perecendo. Flávio Joséfo diz que muitos morreram de fome e que algumas mulheres chegaram a devorar os seus próprios bebês. Tamanha era a fome de quem estava ali. E no final eu tenho esse quadro aqui, um Caravaggio que ilustra com cores muito fortes a destruição do templo no ano 70. O Bar Giora chegou a se esconder nas pedras do templo porque ele achava que Deus não deixaria destruir o templo. E depois ele foi levado em humilhação para Roma e foi executado em Roma. Aliás, se você visitar a Itália hoje e for a Roma, perto do Coliseu você tem 2 arcos do triunfo. Tem um arco do triunfo de Constantino, que está bem coladinho assim no Coliseu. Depois você tem o Fórum Romano. Quem já foi para Roma, deixa até nos comentários se já viu isso que eu estou falando. Lá do outro lado tem outro arco do triunfo, onde você tem na parede isso aqui, olha. E sabe o que é isso aqui? Olha aqui o que eu estou mostrando para vocês. São os romanos levando os espólios de guerra da cidade de Jerusalém. Tá vendo? Quando eles destruíram o templo exatamente como Jesus havia dito que aconteceria.